Boa tarde a todos do 8º ano, que é o professor Marcos de Geografia. Estou passando aqui, então, para o nosso tradicional encontro, né, da semana, para a aula de Geografia. Então, eu vou abrir aqui o conteúdo. Essa semana, né, mantendo a lógica de sempre, essa semana, então, não temos atividade, já que eu encaminhei ela na semana passada. Essa, então, é só o conteúdo, tá? Então, eu vou abrir aqui o conteúdo para ir comentando, enquanto vocês também podem visualizar ele aí na tela de vocês. Então, agora, nós estamos vendo, claro, o continente americano. Neste momento, então, o que eu projeto aqui para vocês é sobre a economia, então, no continente americano, tá? Deixa eu só visualizar aqui melhor. Então, a América, então, ele é um continente extremamente rico, do ponto de vista, principalmente dos recursos naturais, né? Acredito que isso seja sabido de todos, mas é importante sempre ressaltar isso. Então, já começa o texto com essa afirmação: a América é um continente rico, muito rico, tá? Embora grande parte dos seus recursos permaneçam inexplorados. Então, aqui nós temos um grande porém aqui na riqueza americana. E, no entanto, então, a riqueza encontra-se repartida de maneira desigual. É aquela que a gente, clássica frase que nós ouvimos muito no Brasil, que é um país, o Brasil, né, um país de desigualdades. Isso se reflete também no continente americano, tá? Essa riqueza, então, encontra repartida de maneira desigual, tanto no interior de cada país, quanto no conjunto do continente. Então, é uma característica dos países americanos, né, a desigualdade econômica, a desigualdade social, tanto interna dentro de cada um dos países, quanto no continente como um todo. E aí vem as duas exceções, né, que é aquela chamada América anglo-saxônica, que a gente já falou anteriormente. Os Estados Unidos e o Canadá, por exemplo, então apresentam uma economia avançada e muito industrializada, enquanto grande parte da América Latina, né, lembrando da nossa divisão América anglo-saxônica, da qual faz parte Estados Unidos e Canadá, países de língua anglo-saxã, ou melhor, do inglês, né, apesar do Canadá, como já foi dito, também ter o francês como língua própria, como língua nativa, desculpa, como língua oficial, mas então chamamos mesmo assim esses dois países de anglo-saxões. E o do México para baixo, o restante da América, então é chamado de América Latina. Então há uma desigualdade econômica entre esses dois blocos, tá? Entre Estados Unidos e Canadá e a chamada América Latina, tá? Então, a América Latina ela permanece em situação de subdesenvolvimento e dependência comercial e financeira. Os Estados Unidos, então, com enormes recursos minerais, energéticos, na agricultura especializada, que é amparada numa alta tecnologia, também uma avançada pecuária. A economia extrativista na extração de minérios também é bastante importante nos Estados Unidos, com destaque, inclusive, para o petróleo, né? Da mesma forma, então, como os Estados Unidos se mantêm digamos, ali o texto fala em tutela, né, sobre os países latino-americanos. O que ele quer dizer é que ele se torna, digamos, entre aspas, um protetor ou um controlador, né, dos recursos, de muitos dos recursos da América Latina. Então, desta forma, por exemplo, os Estados Unidos se mantêm, então, como tutela econômica sobre muitos países latino-americanos, cujo comércio exterior baseia-se na troca de matérias-primas, sejam elas agrícolas ou minerais, por produtos industrializados. E, claro, nesse caso da tutela, nós entendemos como os Estados Unidos sendo grande consumidor de matérias-primas, principalmente agricultura, né, alimentos e minérios, como petróleo, estanho e outros minérios, sendo os Estados Unidos, então, aquele que recebe, compra, adquire dos países latino-americanos essas matérias-primas, tá? O principal comprador, tá? A gente, claro, tem que entender que alguns países, como o Brasil e a Argentina, por exemplo, tem um comércio muito voltado para a Europa também, não são tão dependentes dos Estados Unidos, mas o restante da América, principalmente América Latina, América Central e México, são muito dependentes dos Estados Unidos, tá? Se não existir os Estados Unidos, esses países vão para o buraco. Tá? Então, a atividade agropecuária nos Estados Unidos e Canadá, né, apresenta níveis de desenvolvimento semelhantes nesses dois países, com extensa e muito extensas e mecanizadas, tá? E destacam-se, então, sobretudo, as grandes plantações de trigo, milho, algodão, e, em menor escala, aveia, cevada, arroz, leguminosas, linho, soja, tabaco, hortaliças e frutas, tá? Então, o grande foco ali é o trigo, milho e algodão.
Os rebanhos de ovinos e suínos alcançam um grande rendimento também nas fazendas americanas e canadenses, embora os maiores índices de produtividade permaneçam no gado bovino. Isso é uma característica, na verdade, de toda a América, tá? Criando de forma industrial, ou melhor, criado de forma industrial no sudeste do Canadá e nas regiões centro, nordeste e sudeste dos Estados Unidos. Então, é a pecuária, tanto a agricultura quanto, mas especificamente nesse caso a pecuária, voltada para a industrialização, né? Já na América Latina, as profundas distorções existentes, então, que a gente falou antes ali da questão das desigualdades econômicas e sociais, né, se refletem, então, na agricultura também, e constituem sério entrave para o desenvolvimento e diversificação dessa atividade, da atividade tanto da agricultura quanto da pecuária, porque existem as chamadas monoculturas, né, tem países que se destacam por produzir somente um gênero, e se nós observarmos isso por causa da exigência do mercado externo, né, do comprador desses produtos. E um exemplo, posso citar aqui o caso do Rio Grande do Sul, que é um estado tradicional na produção de todos os gêneros alimentícios, praticamente ligados à agricultura, claro, né, e à pecuária também, mas que hoje vem redirecionando a agricultura, deixando de produzir determinados gêneros para produzir soja. Por que soja? Porque o mercado externo absorve aquilo que dá o dinheiro lá para o agricultor, né? Então, isso vai monopolizando, né? Vai criando uma monocultura, ou seja, a criação de apenas um gênero em alguns desses países. Os países da América Central, eles, durante uma época, eram chamados de países como repúblicas de banana, porque muitos deles se especializavam na produção de um gênero frutífero. E a banana, claro, se destacava ali porque tinha um consumo muito grande nos Estados Unidos. Então, tinham países ali que produziam só uma coisa. Por exemplo, Cuba produzia só cana-de-açúcar, basicamente, numa época lá. Por quê? Porque era o que o mercado lá exigia. Então, se deixassem de comprar os produtos cubanos, para dar um exemplo, né, eles só tinham açúcar lá. Hoje, claro, né, teve uma revolução lá e tal, mudou a situação. Mas isso vale para todos os países da América Latina. As chamadas repúblicas de banana, claro, ficou pejorativo, a banana até, né, mas eram gêneros frutíferos, e aquele país lá, vamos supor, o Haiti produzia só maçã, só para dar um exemplo, e não tinha outro gênero lá, tá? E o México, então, que exporta algodão e sisal, produz grandes safras de trigo, milho e outros cereais. O México é uma das principais economias da América Latina, assim como o Brasil e a Argentina, né? Na América Central e nas ilhas do Caribe, há grandes plantações de café, banana, cana-de-açúcar, cacau, tabaco, linho, soja, algodão e milho. As lavouras de produtos tropicais e de cereais também se estendem por várias regiões do Brasil, Colômbia e Venezuela. Né? O café, por exemplo, os dois maiores produtores de café do mundo são o Brasil e a Colômbia, né, por exemplo, né, que estão aqui na América. As colheitas de cereais do sul do Brasil e da Argentina encontram-se entre as mais importantes do mundo. E aí vem, por exemplo, a soja, principalmente aqui no Brasil, e o trigo lá na Argentina, que abastecem boa parte do mundo com a exportação dessas matérias-primas. Já a pecuária, então, ela é destinada ao abastecimento do mercado interno e externo. Tá? Então, ali se destaca o Brasil, Argentina e Uruguai como sendo os grandes produtores de carne, por exemplo, no mundo, né? Tanto de ovinos, suínos, bovinos e equinos, tá? E aves também, tá? Não está aparecendo ali, mas também. O Rio Grande do Sul, por exemplo, no dia que eu falei antes, é um grande produtor de todos esses animais, tá? Mas também de aves, abastecendo boa parte do mundo com os produtos que ele exporta. Em relação à mineração, a América do Sul se destaca, principalmente com o ferro, nióbio, bauxita, prata e vanádio. Aqui no texto não está falando em petróleo, né, mas o petróleo também é importante também para a economia de muitos países da América Latina, inclusive o Brasil está se tornando muito importante aqui, a extração do petróleo aqui, mas também na Venezuela e em outros países, tá? De um modo geral, o mercado interno é abastecido com a economia de subsistência, ou seja, é aquela onde as famílias plantam para manter o seu sustento e vende aquilo que excede, aquilo que lhe sobra, digamos assim. Claro que já é plantado para que sobre mesmo. Então, tem dois tipos de economias aqui ligadas à agricultura, né? A do mercado interno, que é essa que eu falei, que ela produz para si, mas vende o que extrapola, e o monocultivo, que é aquilo que eu falei antes, né? Que é quando tu produz basicamente um gênero. Com a mecanização intensa,
apenas um produto sendo cultivado e a plantação sendo feita em grandes propriedades ou chamados também de latifúndios, né? Então, o que seria um latifúndio, só para fechar ali? As grandes propriedades. Quando eu falo grandes propriedades de terra aqui, estou falando de uma pessoa ser dono de regiões maiores do que uma cidade, por exemplo. Tá? Então, são grandes propriedades mesmo. Então, essas são as características, então, da América Latina, da América como um todo, não só da América Latina, mas, resumindo, tem uma diferença muito grande entre aquilo que da economia na América anglo-saxônica, onde ficam os Estados Unidos e Canadá, que são países avançados, bastante mecanizados e industrializados, mas que também investem tanto na pecuária quanto na agricultura, sendo que principalmente a agricultura mecanizada e utilizando, né, recursos de alta tecnologia na produção, inclusive agrícola. Tá? Já na América Latina nós percebemos algumas diferenças, né, a criação do monocultivo, onde se produz em alguns países apenas um gênero, né, e também na grande desigualdade econômica e social que existem nesses lugares, destacando também a pecuária e, claro, a mineração. Beleza? Então, a aula de hoje era isso, a atividade ela fica para a próxima semana. Espero que, se ficou alguma dúvida importante, né, podem me chamar ali no privado, tanto no WhatsApp da turma ali, quanto podem deixar ali nos comentários também, beleza? Então, na próxima semana eu retomo esse assunto, dando continuidade e colocando uma atividade relacionada a ele, beleza? Então, até a próxima semana. Boa semana a todos.